A planta que alimenta humanos e galinhas. Você já parou para pensar em como algumas plantas são importantes para nós e para os animais? Uma delas é o milho. Ele está em muitos alimentos que comemos e também é usado para alimentar galinhas e outros bichos. O milho é como um superalimento, ajuda a gente a ter energia e ainda faz as galinhas botarem ovos mais fortes. Vamos entender melhor como isso funciona. O milho é uma planta que cresce em espigas. Cada espiga tem vários grãos amarelos, que são a parte que a gente come. Ele é cultivado em muitos lugares do Brasil, desde pequenas roças até grandes plantações. Quando está maduro, o milho pode ser colhido e usado de várias formas. Para as pessoas, ele vira pipoca, pamonha, curau, farinha de milho, fubá e até ingrediente de pães e bolos. Já para as galinhas, os grãos são dados inteiros ou moídos, misturados com outros alimentos, para deixá-las saudáveis. Mas por que o milho é tão bom para humanos e galinhas? Primeiro, porque ele tem muitos nutrientes. Para nós, o milho dá energia, fibras e vitaminas, como a vitamina B, que ajuda o corpo a funcionar bem. Para as galinhas, o milho é como um combustível. Ele faz com que elas cresçam rápido, fiquem fortes e botem ovos com casca resistente. Se você já viu uma galinha comendo milho no quintal, sabe como elas gostam. Outra coisa legal do milho é que ele é fácil de plantar e cresce rápido. Em cerca de 3 a 4 meses, já está pronto para ser colhido. Isso é ótimo porque ajuda os agricultores a terem comida o ano todo. Além disso, o milho não precisa de muito cuidado especial. Com água, sol e um pouco de adubo, ele cresce bem. Até quem tem um pequeno pedaço de terra pode plantar e colher milho para comer ou para dar às galinhas. Vamos ver alguns exemplos do dia a dia. Quando você come um pão de milho ou uma broa, está aproveitando os benefícios dessa planta. Se você tem galinhas em casa, provavelmente já deu milho para elas. Os grãos são jogados no chão, e as galinhas bicam rapidinho. Isso as deixa felizes e bem alimentadas. Nas granjas, onde criam galinhas para vender ovos ou carne, o milho é um dos principais alimentos. Sem ele, as galinhas não cresceriam tão saudáveis. O milho também é usado para fazer ração para outros animais, como porcos e vacas. Isso mostra como uma única planta pode ser útil para muitas coisas. No Brasil, o milho é tão importante que é plantado em quase todos os estados. Em algumas regiões, como no Centro-Oeste, há grandes plantações que ajudam a alimentar o país inteiro. Mas não é só o grão que é útil. As folhas e o caule do milho, chamados de palha, também servem para alguma coisa. Depois de colher os grãos, a palha pode ser usada para fazer artesanato, como cestos e chapéus. Em algumas fazendas, a palha é deixada no solo para proteger a terra e ajudar no plantio de outras culturas. Nada se perde. Agora, imagine uma família que planta milho no quintal. Eles colhem as espigas, comem algumas cozidas ou assadas e guardam outras para fazer farinha. O que sobra, como as palhas e os grãos quebrados, é dado para as galinhas. Assim, a família tem comida na mesa e as galinhas ficam bem alimentadas. É um ciclo que ajuda todo mundo. Para as galinhas, o milho é como um prato cheio de energia. Elas precisam de alimentos que as ajudem a crescer e botar ovos. O milho faz isso porque tem carboidratos, que dão força, e gorduras boas, que ajudam no desenvolvimento. Quando uma galinha come milho, ela fica mais ativa e produz ovos com gema mais amarela e saborosa. Por isso, muitos criadores de galinhas usam o milho como base da alimentação delas. Para as pessoas, o milho é versátil. Você pode comê-lo cozido, assado, em saladas ou até em pratos doces, como o curau. A farinha de milho é usada para fazer bolos, mingaus e a famosa polenta. Em algumas regiões, o milho é até usado para fazer bebidas, como a xixa, uma bebida tradicional em países da América do Sul. No Brasil, o milho é tão presente que faz parte de festas e comemorações, como a festa junina, onde são servidos pratos como canjica e pamonha. Outra vantagem do milho é que ele pode ser armazenado por muito tempo. Depois de colhido, os grãos podem ser secos e guardados em sacos ou silos. Isso é importante porque, mesmo fora da época de colheita, as pessoas e os animais continuam precisando de comida.
Assim, o milho ajuda a evitar a falta de alimentos em algumas épocas do ano. Mas é preciso tomar alguns cuidados com o milho. Se ele ficar úmido ou mal armazenado, pode mofar. O mofo no milho é perigoso, pois pode causar doenças em quem o come. Por isso, é importante guardar os grãos em locais secos e arejados. Para as galinhas, o milho mofado também é ruim, pois pode deixá-las doentes. Por isso, os criadores precisam sempre verificar se o alimento está em bom estado antes de dar para os animais. O milho também ajuda na economia do país. Muitos agricultores plantam milho para vender, seja para fábricas de ração, seja para supermercados. Isso gera empregos e movimenta o dinheiro nas cidades. Além disso, o milho é exportado para outros países, o que traz mais recursos para o Brasil. É um ciclo que começa na plantação e termina na mesa de alguém, seja aqui ou no exterior. Para quem gosta de cozinhar, o milho é um ingrediente fácil de usar. Você pode fazer uma sopa de milho, um bolo simples ou até mesmo um curau caseiro. Basta ralar os grãos, misturar com leite, açúcar e canela, e levar ao fogo. Em pouco tempo, você tem uma sobremesa deliciosa. Para as galinhas, o milho é ainda mais simples, basta jogar os grãos no chão e deixar que elas comam. O milho também é importante para a natureza. Quando plantado da forma certa, ele ajuda a proteger o solo. As raízes da planta seguram a terra e evitam que ela seja levada pela chuva. Além disso, o milho pode ser plantado junto com outras culturas, como o feijão, o que ajuda a enriquecer o solo. Isso é bom porque evita que a terra fique fraca e sem nutrientes. Outro ponto interessante é que o milho pode ser usado para fazer biocombustível. Isso mesmo! O álcool de milho é uma fonte de energia renovável, que ajuda a reduzir a poluição. Assim, além de alimentar pessoas e animais, o milho também contribui para um mundo mais sustentável. Agora, vamos pensar em números para entender melhor. Uma espiga de milho tem, em média, 800 grãos. Se uma pessoa come uma espiga por dia, em uma semana ela terá comido cerca de 5.600 grãos. Já uma galinha pode comer cerca de 100 grãos por dia. Se você tem 10 galinhas, elas comem 1.000 grãos por dia. Em uma semana, são 7.000 grãos. Isso mostra como o milho é consumido em grande quantidade. O Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo. Em um ano, são colhidas milhões de toneladas dessa planta. Isso é suficiente para alimentar não só o povo brasileiro, mas também exportar para outros países. É um trabalho que envolve muitas pessoas, desde quem planta até quem transporta e vende o milho. Para terminar, o milho é uma planta incrível. Ele alimenta pessoas, galinhas e outros animais, ajuda na economia e ainda protege o meio ambiente. É fácil de plantar, cresce rápido e pode ser usado de muitas formas. Seja no prato de uma família, na ração de uma granja ou até como combustível, o milho faz parte do nosso dia a dia de um jeito que nem sempre percebemos. Por isso, da próxima vez que você comer um prato com milho ou ver uma galinha bicando grãos, lembre-se de como essa planta é importante para todos nós. E não é só no Brasil que o milho faz diferença. Em muitos países da América Latina, da África e até na Ásia, ele é um alimento básico, quase como o arroz é para nós. Em lugares onde a comida pode ser escassa, o milho salva vidas porque é barato, nutritivo e fácil de guardar. Uma família pode plantar um pouco no quintal e ter comida por meses, sem precisar comprar tudo no mercado. Outra coisa legal do milho é que ele não exige muito para crescer. Dá para plantar em terrenos pequenos, até em vasos, se for para consumo da casa. Não precisa de máquinas caras ou adubos complicados. Basta um pouco de terra boa, água e sol. Por isso, até quem não tem muito dinheiro consegue cultivar. Em regiões secas, existem variedades de milho que resistem melhor à falta de chuva, como o milho crioulo, que os agricultores mais antigos conhecem bem. Além de alimentar gente e animais, o milho também gera emprego. Pense em quantas pessoas trabalham com ele: quem vende as sementes, quem prepara a terra, quem colhe, quem leva o milho até as fábricas, quem faz a ração ou os produtos que a gente compra no supermercado. Até quem trabalha em restaurantes ou vende milho cozido na rua depende dessa planta. É como uma corrente, o milho sustenta não só quem o come,
mas também quem vive do trabalho com ele. E tem mais: o milho ajuda a cuidar do solo. Quando os agricultores plantam milho junto com outras plantas, como o feijão, elas se ajudam. O feijão, por exemplo, coloca nutrientes de volta na terra, deixando-a mais fértil para a próxima plantação. Isso evita que o solo fique fraco e precise de muitos produtos químicos. Também existem técnicas, como a rotação de culturas, em que o milho é plantado em um ano e, no outro, se planta outra coisa no mesmo lugar. Isso faz com que a terra não se esgote e continue produzindo por muito tempo. Até no meio ambiente o milho tem seu papel. As folhas e os talos que sobram depois da colheita podem ser usados para fazer adubo natural ou cobrir o solo, protegendo da erosão. Em alguns lugares, o milho é plantado para recuperar áreas que foram desmatadas ou maltratadas. Ele cresce rápido e ajuda a segurar a terra, evitando que a chuva leve embora os nutrientes. Mas, como tudo na vida, o milho também precisa de equilíbrio. Se plantado do jeito errado, pode causar problemas, como o desmatamento ou o uso excessivo de água. Por isso, é importante que os agricultores sigam boas práticas, como não plantar sempre no mesmo lugar e evitar agrotóxicos em excesso. Assim, o milho continua sendo um aliado, sem prejudicar a natureza. No fim das contas, o milho é muito mais do que um simples alimento. Ele é história, cultura, trabalho e esperança. Está nas festas juninas, nas receitas de família, nas histórias dos avós e até nas brincadeiras de criança. Quem nunca comeu um milho cozido na espiga com manteiga e sal? Ou um curau bem docinho? Ou um bolo de fubá quentinho? São memórias que a maioria dos brasileiros tem. Então, da próxima vez que você ver um pé de milho, seja no campo, na feira ou até em uma foto, lembre-se de tudo que ele representa. É uma planta que une pessoas, alimenta sonhos e faz o mundo girar, um grão de cada vez. E o melhor, está ao alcance de todos, desde o pequeno produtor até quem só quer um lanche rápido na rua. O milho é assim, simples, generoso e essencial. E não é só nas lembranças que o milho aparece. Ele está presente no dia a dia de milhões de pessoas, muitas vezes sem nem percebermos. Quando você compra um pacote de pipoca no cinema, um saco de farinha de milho para fazer polenta ou até mesmo um refrigerante que usa xarope de milho como adoçante, lá está ele. Até nos produtos que as galinhas comem, como ração, o milho é um dos ingredientes principais. Ou seja, ele ajuda a botar o ovo no seu café da manhã e a carne de frango no prato do almoço. No campo, o milho é um aliado dos agricultores. Ele cresce rápido, se adapta a diferentes tipos de solo e, com os cuidados certos, dá uma colheita farta. Muitos pequenos produtores dependem dele para sustentar a família e vender o excedente na feira. Já nas grandes plantações, o milho é usado para produzir etanol, um combustível menos poluente que a gasolina, e até plástico biodegradável. Ou seja, além de encher a barriga, ele ajuda a cuidar do planeta. Mas o mais legal é ver como o milho é versátil. Ele pode ser doce, salgado, frito, assado, cozido ou moído. No Nordeste, vira cuscuz e pamonha. No Sul, é base para polenta e o virado à paulista. No Centro-Oeste, aparece no angu e no frango caipira. E não para por aí, até na indústria de cosméticos ele é usado, em cremes e shampoos. É como se o milho tivesse 1000 vidas, sempre se reinventando. E o melhor de tudo é que ele não escolhe quem alimenta. Seja uma família humilde que planta no quintal ou uma grande empresa que exporta para outros países, o milho está lá, fazendo a diferença. Ele não precisa de luxo para crescer, só de sol, água e um pouco de cuidado. Por isso, é um alimento democrático, que não faz distinção. Então, da próxima vez que você comer um prato com milho, pense em tudo isso. Pense no agricultor que plantou, no caminhoneiro que transportou, na cozinheira que preparou e em todas as mãos que fizeram aquele alimento chegar até você. O milho é mais do que um ingrediente, é uma corrente de trabalho, de tradição e de vida. E o mais incrível é que, mesmo depois de tantos séculos, ele continua sendo tão importante quanto no tempo dos nossos antepassados. É a prova de que algumas coisas nunca saem de moda. E não é só na comida que o milho mostra sua importância. Ele está em lugares que a gente nem imagina.
Sabe aquele plástico biodegradável que algumas embalagens usam hoje? Muitas vezes, ele é feito de milho. Até o etanol, aquele combustível que ajuda a mover carros, pode ser produzido a partir dele. Ou seja, o milho não alimenta só o estômago, mas também a indústria e até o meio ambiente, quando usado de forma inteligente. Outra coisa legal é como ele se adapta. No Nordeste, onde o sol é forte e a chuva é pouca, existem variedades de milho que crescem mesmo assim. Já no Sul, onde o clima é mais frio, outras espécies se desenvolvem melhor. Tem milho para todo tipo de solo, de todo tipo de gente. É como se ele dissesse: eu estou aqui para ajudar, não importa onde você esteja. E não podemos esquecer das galinhas, que adoram um grão de milho. Para elas, é como um petisco saudável. Quando o agricultor joga um punhado no galinheiro, é festa, elas bicam rápido, se alimentam e ainda botam ovos mais nutritivos. Ou seja, o milho ajuda a gente de duas formas, direto no nosso prato e indireto, através dos ovos e da carne que as galinhas nos dão. Até nas festas populares o milho marca presença. No São João, por exemplo, não tem como imaginar a festa sem pamonha, canjica ou milho cozido. É uma tradição que passa de geração em geração. As avós ensinam as netas a fazer a receita, os pais levam os filhos para colher na roça, e assim o milho vai ficando cada vez mais presente na nossa cultura. O mais bonito de tudo é que o milho não escolhe quem vai ajudar. Ele está lá, firme, para quem precisa. Seja para uma criança que come pipoca na escola, para um trabalhador que almoça um prato de fubá com carne, ou para um pequeno produtor que vende suas espigas na feira. Ele não faz diferença entre ricos e pobres, entre cidade e campo. O milho é simples, mas faz um trabalho gigante. Por isso, da próxima vez que você ver uma espiga, um saco de farinha ou até um pacote de ração para galinhas, lembre-se, por trás disso tudo tem história, tem suor, tem vida. O milho não é só um alimento. Ele é um companheiro da humanidade, que continua firme e forte, como sempre foi. E o melhor? Ele ainda tem muito a nos ensinar. E não é só na comida que o milho mostra seu valor. Ele também está em coisas que a gente nem imagina. Sabe aquele brinquedo de criança feito de palha de milho? Ou o artesanato que enfeita as casas, como cestos e bonecas? Pois é, o milho ajuda até nisso. Até a espiga seca, que muitos jogam fora, pode virar adubo para a terra ou cama para os animais dormirem. Nada se perde. Na roça, o milho é como um vizinho que nunca decepciona. Quando a chuva demora, ele aguenta firme, esperando sua vez. Quando o sol castiga, ele se encolhe um pouco, mas não desiste. E quando finalmente chega a hora da colheita, é uma festa. As famílias se reúnem, as crianças correm entre as fileiras de espigas, e até quem não plantou aparece para ajudar. É assim que o milho une as pessoas, com trabalho, risadas e a certeza de que, no fim, todo mundo vai ter o que comer. E não pense que o milho só serve para quem mora no campo. Na cidade, ele também está por toda parte. Aquela pipoca quentinha no cinema, o milho cozido na praia, o curau doce depois do almoço de domingo. Até no combustível dos carros ele aparece, misturado na gasolina. É como se o milho dissesse: eu estou aqui, fazendo minha parte, não importa onde você esteja. O mais incrível é que, mesmo com toda essa importância, o milho continua sendo humilde. Ele não pede muito, só um pedaço de terra, um pouco de água e cuidado. Em troca, dá de volta muito mais do que recebe. É como aquele amigo que sempre aparece na hora certa, sem fazer alarde. E o melhor é que ele não escolhe quem vai alimentar. Pode ser uma família grande ou uma pessoa sozinha, um restaurante chique ou uma barraca de rua. O milho não julga. Ele só quer ver todo mundo bem. Por isso, quando você olhar para uma espiga ou provar um prato feito com milho, lembre-se de tudo isso. Lembre-se dos agricultores que acordam cedo para plantar, das galinhas que ciscam no terreiro, das crianças que aprendem a valorizar a comida desde pequenas. O milho é mais do que um alimento. Ele é uma lição de generosidade, de resistência e de como as coisas simples podem ser as mais poderosas. E, no fim das contas, ele nos ensina que, com um pouco de esforço e muito amor, a gente sempre colhe o que planta.